Bom, estamos agora aqui em Madrigal de las Altas Torres, no antigo Palácio de Juan II, que hoje é um convento, mas aqui nasceu a rainha católica Isabel. Infelizmente, a gente descobriu que as visitas estão interrompidas porque 26 freiras aqui do convento testaram positivo, né, vocês sabem o quê? Não vou falar para o YouTube não penalizar nosso vídeo, mas infelizmente não vamos poder visitar por dentro. Diz que é maravilhoso aí o palácio onde ela nasceu. Diz que tem muitas obras de arte, muitas pinturas. Sim, e as visitas são apenas às 11 horas da manhã e às 5 da tarde. Então, passando esse momento difícil aí que nós estamos passando, se alguém quiser visitar, já sabe que é às 11 e às 5 da tarde. Este palácio atualmente se chama Mosteiro de Nuestra Senhora de Gracia. Ele provavelmente foi construído no século XIII, embora as primeiras referências que se acham sobre ele são do período de rei Pedro I, o Cruel, já no século XIV, que usava o palácio como casa de campo para descansar. Neste palácio nasceram, além de Isabel, o seu irmão Afonso. Ele parece pequeno por fora, mas por dentro é enorme. Eu vou colocar uma foto da internet para vocês verem o claustro. É uma pena que não vamos poder visitar e mostrar para vocês. O palácio foi frequentado por vários reis, inclusive os reis católicos, até que em 1521 o imperador Carlos V cedeu ele para ser utilizado como convento das freiras agostinianas. Elas antes utilizavam um convento fora da cidade, que depois vamos mostrar para vocês. Neste mosteiro estão enterrados alguns filhos de reis, entre eles a filha bastarda do rei católico Fernando de Aragão, Maria de Aragão. O Fernando, além dos filhos com a rainha Isabel, deixou 4 filhos bastardos. 2 delas, Maria Blanca e Maria Esperança, foram freiras neste convento e conhecidas como as Marias de Madrigal. Uma delas está enterrada aqui. Esse palácio era o palácio de veraneio do rei Dom Juan II. E aqui ele começou o seu reinado. E é um palácio, segundo as descrições, bem simples para um monarca. Além disso, o rei Juan II se casou uma segunda vez, né? E com a segunda esposa é que ele teve a filha Isabel. A esposa também se chamava Isabel de Portugal. E essa segunda filha que foi ser a Isabel Católica. O palácio fica aqui numa praça bem principal aqui de Madrigal de las Altas Torres. Eu vou girar um pouquinho para vocês verem como é a praça. Madrigal de las Altas Torres tem apenas 1.400 habitantes. Está diminuindo a população daqui. Antes ela tinha 1.700 em 2007, agora já tem só 1.400. Não sei se pela própria pandemia que estamos tendo, mas eu creio que não, porque o último censo que eu vi era de 2019, ou seja, antes da pandemia. Como essas pequenas cidades em geral vão diminuindo, né? Elas vão, as pessoas vão saindo para cidades maiores, onde tem mais oportunidade de emprego, de estudo e etc. Mas é uma cidadezinha bem bonitinha, que se você estiver fazendo essa rota dos reis católicos, vale muito a pena vocês visitarem. E quando chegamos aqui no convento, que já foi um palácio, como o Christian já falou, acabamos descobrindo que esta cidade também desperta o interesse dos turistas mexicanos. Descobrimos que um outro personagem, além da Isabel Católica, nasceu aqui, que é o Dom Vasco, que foi o primeiro bispo de Michoacán, no México. Então é um personagem importante da história do início do México. E inclusive encontramos 2 turistas mexicanos aqui. E aqui temos uma
das 5 portas da cidade. Hoje só se conhece 4 portas, mas se acredita que tinha 5 portas. Além disso, a cidade tinha 700 metros de muro que cercavam 37 hectares da cidade. Esse muro se construiu ali mais ou menos no século XIII, por aí. E aqui é a Porta de Arévalo. Se você não sabe por que ela se chama Porta de Arévalo, é só assistir os nossos outros vídeos, né? Por que essas portas têm um nome específico? Cada porta tem um nome. E essa daqui é de Arévalo. Mesmo ela estando em Madrigal de las Altas Torres. Ó, aqui tem um pedaço da muralha. É interessante que algumas partes são ocas, tá vendo? Interessante. Ó, como era a muralha, ó, bem interessante, ó. Tinham tijolos no meio e tijolos por fora. Já ali nós temos uma parte que é de pedra, que é uma das torres, aí é de pedra, tá vendo? Madrigal tem este nome de Las Altas Torres justamente por causa das quase 100 torres que protegiam a muralha. Isto porque a cidade está em um planalto, a 809 metros acima do mar. Quando a gente está chegando de carro, dá para ver bem que é tudo plano, o que dificultava a defesa da cidade. Vocês devem se perguntar, mas para que ficar indo nos lugares onde os reis católicos, já teve tantos reis na Espanha, por que logo os reis católicos? Que importância histórica eles têm? Bom, antes dos reis católicos, a Espanha era um amontoado de pequenos reinados. O que hoje são os estados espanhóis, né? Que a gente conhece como estado, cada um dos estados. Naquela época, cada um era independente. Então, o estado da Andaluzia, da Aragão, de Catalunha. Os reis católicos não apenas unificaram a Espanha e criaram o que a gente hoje conhece como Espanha, como eles foram responsáveis pelas grandes navegações espanholas. Eles que descobriram e conquistaram toda a parte da América do Sul e América Central, né, que fala a língua hispânica. Então foi nesse período que a Espanha se consolidou. Esses reis foram assim determinantes para consolidar a Espanha como um país como a gente conhece hoje. E não só a Espanha, porque quando eles descobrem e conquistam outras áreas na América, automaticamente eles também moldaram o restante do mundo. Então, esses dois reis são imprescindíveis para a história da humanidade. Vale lembrar também que foram os reis católicos, Isabel e Fernando, que acreditaram no projeto de Cristóvão Colombo. Então, em um dos nossos vídeos, nós mostramos exatamente o local onde houve o acerto entre os reis católicos e o Cristóvão Colombo. Isso na cidade de Alcalá de Henares. Então, vejam aí no canal que tem um vídeo que trata justamente sobre esse assunto. E chegamos na igreja Santa Maria do Castelo. Essa igreja no momento está em reformas, então não está podendo ser visitada, mas pelo que se sabe, durante essas reformas que estão fazendo agora, já descobriram novos afrescos, uma parte de gesso que eles foram reformar, caiu a parte de gesso e por baixo tinham belos afrescos. Então daqui um tempinho, se vocês vierem para essas bandas, vale a pena visitar e conferir esses novos afrescos que foram descobertos nessa igreja. Mas a igreja que a gente está indo agora é uma que fica aqui bem do lado, pouquinho para lá, a poucos metros daqui, que é de San Nicolás de Bari. E a gente já se vê lá para falar um pouquinho sobre ela, por que ela é importante. E aqui temos então a igreja de San Nicolás de Bari.
A igreja de San Nicolás de Bari foi onde Dom Juan II se casou com sua segunda esposa, Isabel de Portugal, e onde foi batizada sua filha Isabel, que depois seria a rainha Isabel Católica. Então aqui dentro, inclusive, ainda tem a pia batismal em que a Isabel Católica foi batizada. E é muito interessante porque eles têm um orgulho danado de terem sido o local do nascimento da Isabel. Nós encontramos um senhor, não foi? Exato, ele falou sobre a Isabel Católica, ele até achou no início que éramos mexicanos por causa do interesse pelo Dom Vasco, né, pelos turistas mexicanos. E aí falamos que somos brasileiros e tal, e aí ele começou a falar da Rainha Isabel Católica, que ele foi batizado na mesma igreja do que ela, na mesma pia batismal. Então ele falou assim com muito orgulho. Então é bem interessante notar esse sentimento das pessoas aqui. Mais uma porta, a Porta de Medina. Digam aí nos comentários por que ela se chama Porta de Medina, né? Se vocês já viram os outros vídeos, vocês vão matar por que ela se chama Porta de Medina. Ó, dá uma olhadinha lá no Google Maps também, que vocês vão ter uma boa dica. É interessante vocês visitarem sempre nessas cidades medievais a maior quantidade de portas que vocês puderem. Por quê? Não só porque elas são bonitas, normalmente tem vestígios de muro, de torres medievais, etc. Mas porque você consegue montar na sua cabeça como é que era o tamanho dessa cidade no período medieval. Então, se você visita as portas, elas vão estar delimitando a cidade medieval e você vai conseguir entender como é que era o tamanho dessa cidade naquele período. Então vale muito a pena você fazer esse percurso visitando todas as portas dessas cidades medievais, e aí você vai conseguindo montar na sua cabeça como era o tamanho dessa cidade. Essa aqui é a capela da Santíssima Concepção. Ela fazia parte do Hospital Real da Concepção, que foi criado por Dona Maria, a primeira esposa do rei Dom Juan II, para tratar dos pobres. E essa capela ficava anexa ao hospital. Logo na entrada da capela a gente já pode ver o escudo de Castela e Leão, que era utilizado pelos reis de Castela. Aqui no altar a obra mais importante é esse Cristo, estilo gótico, chamado Cristo das Injúrias. Ela tem uma abóbada muito bonita também. Esta igreja era de 1443 e nesta época era muito comum eles construírem igrejas junto com os hospitais, e algumas vezes até a enfermaria era aberta para dentro da igreja para que os doentes pudessem rezar e acompanhar as missas. Tem ali também um vitrô muito bonito. Não sei se aparece na imagem. Junto com a igreja tem o que era o hospital antigamente. Hoje tem ali a oficina de turismo, né? Acontece que está fechado também, como quase tudo aqui na cidade. É interessante que eles estão montando umas arquibancadas aqui, ó, de um lado e do outro. E eu acredito que seja para o 6 de janeiro que está chegando, pois 6 de janeiro é dia de Reis e a maior parte das cidades da Espanha fazem um desfile em dia de Reis. Então provavelmente essa arquibancada é para o povo assistir ao desfile de 6 de janeiro. E aqui estamos na última porta que faltava para visitar a cidade, que se chama Porta del Canta la Piedra.
Então, gente, o que me chamou a atenção aqui na cidade, além das portas, da muralha, das igrejas e até a história do nascimento da Rainha Isabel, católica, pode ser algo assim trivial, mas isso me chamou a atenção. A quantidade de carros que circulam nessa cidade que é tão pequenininha, que tem apenas 1.400 habitantes. Mas mesmo assim é muito carro circulando e dá para ver que são carros de moradores locais. Então a impressão que dá é que existem 1.400 carros, um para cada habitante. E esta porta aqui, eles consideram que é a porta mais bonita e mais bem conservada. Aí vocês vão ver neste vídeo as outras e vão tirar as conclusões se concordam ou não com os moradores daqui. Então, o que eu falei ainda há pouco da quantidade de carros que passam aqui na cidade. Então vocês já podem ver carros estacionados. E eu estava pensando aqui com o Christian o porquê, né, de tantos carros. Ó, já vai passar um por trás aqui. Ó, mais um e uma moto. Então, como eu estava dizendo, estava aqui conversando com o Christian e conjecturando aqui por que tantos carros na cidade, tanto trânsito de carros, que achamos desproporcional o tamanho da cidade. Uma das hipóteses é que aqui não há transporte público. Se vocês quiserem conhecer essa cidade, tem que alugar um carro, porque não há trem, ônibus, se eu não me engano, as linhas é uma vez por semana, então tem que alugar um carro. E as pessoas, para se deslocarem, para ir para outras cidades aqui da região, apenas de carro. Então pode ser uma hipótese. Quando estiver saindo da cidade de Madrigal de las Altas Torres, bem ao lado existe um convento abandonado que se chama Convento Augustino de Extramuros. Justamente Extramuros, que estava fora da muralha. É um convento abandonado, como vocês podem ver, só que ele rende belíssimas fotos, então recomendo. É bem encostadinho na cidade aqui, a poucos metros da cidade, recomendo vocês virem tirar algumas fotos que vale a pena. Este convento é de 1335 e é onde moravam as freiras agostinianas antes de se mudarem para o palácio de Juan II. Quando elas se mudaram, o convento ficou com os frades agostinianos até 1844, quando foi abandonado e leiloado. A partir daí, caiu em decadência e virou propriedade particular até hoje. Então por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.